Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 21 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, capítulos 33, 34, 35 e 36. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 33. O perdão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hiteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Ide para esta terra que mana leite e mel, mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu os aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós sois um povo de cabeça dura. Se eu visse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites ao partir do monte Horebe. Moisés na tenda do encontro. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou-a de tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda de reunião fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda. O Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda. O desejo de ver Deus. Moisés disse ao Senhor: Vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E, entretanto, dissestes-me, conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façai partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? E o que nos distinguirá, eu e vosso povo, de todas as outras nações da terra? O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. A glória de Deus. Moisés disse: Mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu:
Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver minha face, pois o homem não poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não poderá ser vista. Renovação da Aliança, capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir o monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele e exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés inclinou-se incontinente até a terra e prostrou-se, dizendo: Se tenho o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse: Vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor, que faço por meio de ti. Sê atento ao que vou te ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se torne um laço. Derrubareis seus altares, quebrareis suas estelas e cortareis suas acerás. Novos mandamentos. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o Zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias de seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomasses entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem a seus deuses poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Não guardará a festa dos ázimos como te prescrevi no tempo fixado do mês das espigas, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Só comerá durante 7 dias pães sem fermento. Todo o primogênito me pertence, assim como todo o macho primogênito de teus rebanhos, tanto do gado maior como do menor. Resgatarás como um cordeiro o primogênito do jumento, do contrário, tu lhe quebrarás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito de teus filhos,
e não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar. Celebrarás a festa das semanas no tempo das primícias da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor, Deus de Israel, porque expulsei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras, e ninguém cobiçará tua terra, enquanto subires 3 vezes por ano para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa da Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos frutos do teu solo. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois elas são as bases da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Efeitos de teofânia. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E tendo-o visto Araão e todos os israelitas, notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante, e não ousaram aproximar-se dele, mas ele os chamou. E Araão, com todos os chefes da assembleia, voltaram para junto dele, e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no rosto. Mas, entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Descanso do sábado, capítulo 35. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º será o dia de descanso completo sagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar neste dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas neste dia. Construção do santuário, as ofertas do tabernáculo. Moisés disse a toda a assembleia dos israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Separai entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, óleo para o candelabro, aromas para o óleo da unção e para o incenso odorífero, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que são hábeis e executem tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais, a arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com seus varais, todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume das incensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu pedestal,
as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a assembleia dos israelitas retirou-se diante de Moisés, e então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham o coração generoso, trouxeram brincos, fivelas, anéis, colares, joias de ouro de toda a espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de golfinho, os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata, em bronze, trouxeram-na ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia útil ao serviço do culto a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o gosto de fiar os pelos de cabra fizeram-no. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral, aromas e óleo para o candelabro, óleo da unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras do Senhor, tinham ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Enche-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras e invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, para a execução, assim como o projeto de toda a espécie de trabalhos. Obras do Santuário. Capítulo 36. Bezalel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saberem executar todos os trabalhos necessários a serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezalel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários a serviço do santuário. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram a obra que estavam fazendo e vieram dizer a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez no acampamento esta proclamação: que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo o que tinha que ser feito. O santuário. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo. 10 cortinas de linho fino retorcido,
púrpura, violeta e escarlate, carmesim com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, sua largura de 4 côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5, laços de púrpura violeta colocados na orla da cortina que rematava esses dois grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face umas das outras. As cortinas foram presas umas às outras por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida cortinas de pele de cabra para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 côvados e sua largura de 40 côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado e 6 do outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo. Depois, fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um todo. Foi feita a cobertura da tenda de peles de carneiros tingidas de vermelho, sobre as quais se colocou uma cobertura de peles de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro. Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo, ao sul, 20 tábuas. Puseram sob essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fizeram 20 tábuas, 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo ao fundo, fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata em número de 16, 2 sob cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas de uma extremidade à outra. Recobriram de ouro essas tábuas e se lhe puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também de ouro. Foi feito o véu de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram para suspender esse véu 5 colunas munidas de ganchos. Recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas. Seus 5 pedestais foram feitos de bronze. Palavra do Senhor, graças a Deus.